Na nossa primeira aula, falamos sobre dilatação linear. Agora, dilatação superficial. Temos uma chapa de espessura desprezível, área a zero, temperatura T0. Ela vai ser aquecida. Com certo tempo, ela vai atingir uma certa temperatura, T, e com isso a sua área vai aumentar. Essa área final vai ser a área inicial, mais o acréscimo de área, ou seja, a dilatação superficial, ΔA. Essa faixa amarela, esse é o ΔA. Então nós temos a área final, a área inicial e dilatação superficial. Esse ΔA, ele pode ser chamado de dilatação superficial, contração superficial, aumento de superfície, diminuição de área, taxa de variação de superfície, acréscimo de superfície e muito mais. Essa taxa de variação de superfície ou dilatação superficial, ela pode ser expressa por área inicial, coeficiente de dilatação linear multiplicado por 2, que vai dar o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, 2 vezes o alfa será o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Então lembre que 2 vezes o alfa é o próprio beta. ΔA igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, que é igual a 2 vezes o alfa, que é a dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Então temos também, olha, a dilatação da superfície igual a área final menos área inicial. Substituindo esse ΔA pela área final menos área inicial, temos essa expressão. E passando área final, e passando área inicial para o lado direito, vai ficar positivo. Aí, positivo. Então, área final vai ser igual a área inicial mais área inicial vezes beta vezes ΔT. Vamos isolar a área inicial. Então, abre o parêntese, vai ficar área inicial por área inicial dá 1. Mais área inicial vezes beta vezes ΔT vai dar beta vezes ΔT, né? Porque vai ser cancelado por essa área inicial aqui. Então essa é a expressão da área final. Então temos a expressão da dilatação superficial, temos a expressão da área final e também da variação da área ou dilatação superficial apenas em relação à área final e área inicial. Vamos por exemplo aqui. Um pino cilíndrico de alumínio com coeficiente de dilatação superficial de 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius por menos 1, ele já dá o coeficiente de dilatação superficial. Tem raio de 20 milímetros, é o raio inicial, a 20 graus Celsius. A que temperatura ele deve ser resfriado para se ajustar exatamente no orifício de raio 19,988 milímetros? Então temos aqui coeficiente de dilatação superficial. 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. O raio inicial, 20 milímetros, a 20 graus Celsius. E temos também o raio final, 19,988 milímetros. Tudo bem? Então esse é o pino. Ele vai ter que se encaixar nesse furo aí. Ó. Então vamos pôr essa chapa que tem um furo de perfil. Isso, tá aí. Então o pino tem que se ajustar exatamente no orifício. A quanto ele deve ser resfriado? Bem, temos os dados aqui, tá bom? Coeficiente de dilatação superficial, raio inicial, temperatura inicial e o raio final. Qual deve ser a temperatura final? Vamos lá. Primeiro modo, vamos fazer por dilatação superficial. O que você pode ter dificuldade é na questão aritmética, mais com menos, potência 10, etc. Vamos aos poucos e passo a passo para você não ter dúvida. Então o que nós vamos aplicar é o ΔA, dilatação superficial, né? Porque nós temos aqui, o que vai ser o ΔA? Vai ser a área final menos a área inicial igual a área inicial beta vezes ΔT. O que é área no círculo? É πr ao quadrado. Então vamos lá. Então nós temos a área final, vai ser πr ao quadrado, raio final, menos a área inicial, πr ao quadrado, o raio inicial.
igual a área inicial πr ao quadrado, né? A área inicial vezes o beta vezes ΔT. Perceba que podemos cancelar o π, que tem todas as extensões aí, nós temos o π. Ó. Então, cancelando, vai ficar apenas raio final, que no caso é 19,988 milímetros, isso aí ao quadrado, menos raio inicial ao quadrado, que é 20 milímetros, igual ao raio inicial 20 milímetros ao quadrado, o beta, que é 4 vezes 10 a menos 5, e o ΔT. A temperatura final vamos encontrar no final, tá bom? Para não confundir. Temos 19,988 ao quadrado, dá quanto? Dá 399,520. Menos 20 ao quadrado dá menos 400, que 20 ao quadrado dá 400. Igual a 20 ao quadrado, 400, vezes 4 vezes 10 é menos 5, vezes ΔT. Temperatura final, vamos encontrar depois. Fazendo essa subtração, temos igual a menos 0,480, igual a, multiplicando logo, 400 vezes 4, vai dar igual a 1.600, vezes 10 é menos 5, vezes ΔT. Vamos inverter tudo aqui, ó. Quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita. Pronto, porque queremos o ΔT. Para isolar o ΔT, vamos dividir tudo por 1.600 vezes 10 a menos 5. Tudo, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Tá aí. Então, do lado esquerdo cancela. Vamos ficar apenas com menos 0,480. E temos 10 a menos 5. Se ele passa para o numerador, o expoente vai ficar positivo. Vai ficar 10 à quinta. Sobre 1.600. Então temos o processo aqui, ó, 0,480 vezes 10 à quinta. Como a gente resolve isso aqui para poder dividir por 1.600? Vamos abrir esse novo quadro aqui. E lembrando que esse 0,480 é inversamente proporcional ao expoente 5. Para esse 10 desaparecer, o expoente dele tem que ser 0. Então, para isso, nós temos que diminuir esse expoente dele em 5 casas. Porque 5 menos 5 dá 0. Aí ele vai para o espaço, porque o elemento neutro da multiplicação é 1. Bem, se ele vai diminuir 5, onde tem o 0,480 vai ter que aumentar 5 casas. Então, nós já diminuímos o 10, ficou 0. E o 0,480 vai ter que aumentar. Então, vamos para isso acrescentar 0. Para ele aumentar a sua grandeza, a vírgula vai ter que andar para a direita. Quantas casas? 5 casas. 5. Tá aí. Então temos, olha, 10 elevado a 0 é 1, e 1 vezes 48.000 vai dar igual a 48.000. Então podemos substituir lá no quadro anterior. Então onde tem essa expressão vai ficar menos 48.000. Então essa expressão podemos dividir e vai ser igual a menos 30. Bem, o ΔT é igual a menos 30. O que é ΔT? Temperatura final, que no caso é T menos a inicial, T0, igual a menos 30. Quanto é o T0? Está lá no exemplo, T0 era 20 graus. Então vamos substituir onde tem T0, vai ficar 20, igual a menos 30. Menos 20 passa para o lado direito, vai ficar positivo. Então menos 30 mais 20 vai dar igual a menos 10. Então essa é a temperatura final que tem que chegar ao pino, para encaixar lá naquele fogo. Tranquilo? Esse processo foi pela dilatação superficial. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer também agora pela dilatação linear, para você ver como dá no mesmo jeito. Segundo modo, dilatação linear. Não vamos trabalhar com área, vamos trabalhar com raio, que o raio é linear. Então temos variação do raio é igual ao raio inicial vezes alfa ΔT. Só que no exemplo foi dado o coeficiente de dilatação superficial, não deu linear. Então temos que calcular o linear. Como é que a gente faz? Lembrando que o superficial é 2 vezes o linear, então vamos fazer o seguinte, o linear vai ser o superficial dividido por 2. Então vamos lá, superficial, 4 vezes 10 é menos 5, dividido por 2. 4 por 2 dá quanto? Dá 2. Então esse aqui é o coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 10 é menos 5. Agora vamos para a variação do raio, né? Então o que é a variação do raio? Vai ser o raio final
que no caso aqui é o R inicial R0, igual a raio inicial, agora é o alfa vezes ΔT. Vamos fazer as substituições. Quanto é o raio final? O raio final tem que ser 19,988 milímetros, tá aí, menos o raio inicial, 20 milímetros apenas. 20 milímetros igual ao raio inicial, 20 milímetros. E agora coeficiente de dilatação linear. Já calculamos, 2 vezes 10 a menos 5. E o ΔT. Então, passa daqui para cima, subtração de 19,988 menos 20. Vai dar igual a menos 0,012. Igual a 20 vezes 2 dá 40. Vezes 10 a menos 5, ΔT. Vamos inverter tudo. Quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita. Aí. E vamos dividir tudo por 4.000, aliás, por 40 vezes 10 a menos 5, para isolar o ΔT aqui. Então, 40 vezes ΔT, cancela, e temos menos 0,012, 10 a menos 5, passa para o numerador, fica 10 a mais 5, sobre 40. Olha lá, aqui nós vamos fazer aquele processo de tirar esse 10 à quinta. Para isso, o expoente tem que ficar 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Mas perceba que 0,012 é inversamente proporcional ao expoente 5. Para ele ser 0, vamos ter que diminuí-lo de quanto? De 5, menos 5. Então, 5 menos 5 dá 0. E o 0,012, bora botar mais zeros aqui, ele vai ter que aumentar. Se o expoente diminuiu, esse coeficiente vai ter que aumentar. Quantas casas? 5 casas. Tá aí, 5 casas. Então nós temos 1.200, 10 elevado a 0 dá 1. Multiplicando dá 1.200. Então a gente tem a expressão de 0,012 vezes 10 a mais 5, vai ficar 1.200. Então aqui a gente pode dividir 1.200 por 40. Dá quanto? Menos. O que é variação de temperatura? Temperatura final menos inicial, igual a menos 30. Quanto é a inicial? Foi dado no problema, igual a 20. Então, substituindo, T menos 20 igual a menos 30. Menos 20 passa para o lado direito, vai ficar positivo. Menos 30 mais 20 dá quanto? Menos 10. Então, perceba que dá do mesmo jeito resolvendo pela dilatação linear. Aqui está o quadro comparativo. O modo dilatação superficial está à esquerda. Como é superficial, tivemos que calcular a área. Segundo modo, dilatação linear, não usamos a área, usamos o raio apenas. Porque o raio, aliás, a área é diretamente proporcional ao raio. Se o raio aumenta, a área aumenta. Então, por isso que deu para fazer dilatação superficial e pela linear. Quanto deu? Menos 10. Tá bom? Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. E eu peço a vocês apenas o like, tá bom? Para que esse vídeo vá para mais pessoas que podem estar precisando dessa aula. Aguardo vocês na próxima aula sobre dilatação volumétrica. Para vocês um abraço, fique com Deus, tchau!